Olá pessoal, Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas e mecânica básica, discutindo hoje conservação de momento e colisões. Esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material de apoio para os alunos melhor compreender o conteúdo. Discutiremos hoje um problema do livro do Moisés Nussensweig, capítulo 8, problema número 9. O problema diz o seguinte: uma mina explode em 3 fragmentos, de 100 gramas cada um, que se deslocam num plano horizontal. Um deles para oeste e os outros 2 em direções 60 graus ao norte e 30 graus ao sul da direção leste, respectivamente. A energia cinética total liberada pela explosão é de 4.000 joules. Pergunta: ache as velocidades iniciais dos 3 fragmentos. Então, este problema está aqui esquematizado nesta figura do lado, né, no qual aqui você tem aqui a partícula 1 indo na direção oeste com a velocidade v1. Você tem aqui a partícula 2 indo aqui ao norte da direção leste, fazendo aqui um ângulo de 60 graus. E você tem aqui a partícula 3 indo ao sul da direção leste, fazendo aqui um ângulo de 30 graus. Certo? Então, este é basicamente o problema. Todas as 3 partículas têm a mesma massa e basicamente o que ele quer saber quais são essas 3 velocidades, sendo que na explosão é liberado 4.000 joules de energia. Notem que por não ter nenhuma força externa atuando nas suas partículas, né, as forças que ocorrem nas suas partículas são as forças da explosão, que são todas forças internas, então a gente conclui que o momento se conserva, o momento total se conserva. Tá certo? Então, para que a gente possa resolver esse problema, vamos primeiro definir aqui um referencial. Então, aqui eu vou definir um referencial que ele é positivo aqui ao longo de y, né, ao longo dessa direção, e positivo aqui ao longo de x. Tá certo? E com isso, a gente vai poder escrever o momento das partículas e obter, obviamente, o momento total. Então, com isso, vamos lá. Vamos escrever aqui o momento de cada partícula individualmente. Então, qual é o momento associado à partícula P1? Né? A partícula 1, quer dizer. Quem é o P1? Então, é a massa vezes a velocidade dela. Mas aqui é um problema bidimensional. A gente tem que se preocupar com a direção do vetor velocidade. Neste caso aqui, é menos M1, V1, né? Onde V1 aqui é o módulo, né? da velocidade, x chapéu. Tá certo? Então, este é o momento da partícula 1. Aqui, como todas as partículas elas têm as mesmas massas, então daqui em diante eu vou omitir esse índice da massa, tá certo? Esse índice 1 da massa. 1, 2 e 3 da massa. Certo? Sabendo disso, quem é o momento P2? O momento da partícula 2. Aí você olha aqui para a partícula 2 e nota que essa velocidade ela tem que ser decomposta ao longo aqui tanto de x como ao longo de y, certo? Dado esse ângulo de 60 graus. Então, quando você escreve aqui m vezes v, né, para a sua partícula 2, você encontra que, na verdade, isso daqui vai ser m vezes o módulo da velocidade v2, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, aqui x chapéu, né? Mais m v2 seno do ângulo de 60 graus, y chapéu. Então, esse é o momento da partícula 2. E a mesma coisa você faz para a partícula 3, certo? Então, você vem aqui e escreve aqui o momento da partícula 3, novamente levando em consideração que V3 é um vetor, e você vai encontrar mv3 cosseno de 30 graus, aqui x chapéu, menos, né, porque aí, dado meu referencial, vai ser negativo essa componente, mv3 seno de 30 graus, y chapéu. Então, essas são os 3 momentos que eu tenho, tá certo? De modo que o meu momento total, o P total aqui, ele é P1
mais P2 mais P3. Antes da gente prosseguir, vale muito a pena vocês notarem e se questionarem o que ocorre antes da explosão. Antes da explosão, a mina está parada, certo? Então, se ela está parada, a velocidade do centro de massa é zero, logo o momento total é zero. Se o momento se conserva, e a gente sabe que o momento se conserva, então o momento total antes e depois não pode mudar, então tanto faz as forças, não importa quais foram as forças que ocorreram durante a explosão, depois da explosão o momento vai continuar se conservando. Então, a soma desses três momentos tem que ser zero, certo? Porque antes da explosão era zero, tá certo? Quando você faz isso, quando você identifica que a soma desses três momentos ela é zero, você consegue agora escrever um conjunto de equações, certo? Porque esse vetor momento total, ele tem duas componentes, e as duas componentes separadamente elas têm que zerarem, tá certo? Então vamos lá, vamos escrever essas três componentes aqui. Vamos lá, desculpa, as duas equações, uma para cada componente de vetor. Em relação a x, por exemplo, o que você tem é que esta componente mais essa, somadas tem que dar zero, certo? Então, ou seja, quando você soma as três, o que você encontra depois de eliminar a massa, né, é que V1 é igual a... Aí substituindo agora, né, vamos substituir cosseno de 60 por meio, né, e cosseno de 30 por raiz de 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, você encontraria que isso daqui é meio de V2 mais raiz de 3 sobre 2 V3, certo? Se você repetir a mesma conta em relação, por exemplo, agora a componente Y, né? O P1 não tem componente Y, o P2 tem uma componente, o P3 também tem, e a soma dessas duas componentes do P2 e do P3 tem que zerar. Então, você vai encontrar, quando você substituir aqui, você vai encontrar que V2 vezes raiz de 3 é igual a V3. Então, notem que com essas duas equações eu já consigo tentar resolver o meu problema, né? Com essas duas equações aqui. O problema é que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu não consigo resolver esse sistema linear. Eu preciso de mais uma equação para poder resolver esse problema. E esta outra equação, ela vem da informação que o problema me dá, de que na explosão são liberados 4.000 joules. Ora, essa liberação de energia ela é toda cinética, tá certo? De modo que você pode escrever a sua terceira equação como sendo mv1 ao quadrado sobre 2 mais mv2 ao quadrado sobre 2 mais mv3 ao quadrado sobre 2. E isso daqui tem que ser igual a 4.000 joules. Certo? Então, com esta outra equação, que é a equação dada pela energia liberada na explosão, você consegue ter um problema com três equações e três incógnitas e você consegue resolver esse seu sistema. Tá certo? Então, eu vou deixar para vocês mostrarem a seguinte situação. Substituindo esta segunda equação nesta primeira equação, vocês vão encontrar, por exemplo, que vocês vão encontrar, substituindo essa nessa, vocês vão encontrar que V1 é igual a 2 vezes V2, tá certo? Basta substituir V3 na equação de V1. E com isso, usando V1 igual a 2 vezes V2 e usando V3 como sendo raiz de 3 V2 e substituindo essas duas equações nesta equação da energia, você encontra que o seguinte resultado. E 4 vezes mv2 ao quadrado, isso aqui é 4.000 joules, certo? Ora,
Se você substitui m igual a 0,1, né, porque é 100 gramas, né, e passa esse valor dividindo para o outro lado e depois tira a raiz para encontrar o valor de V2, você encontra que V2, ou seja, essa velocidade da segunda partícula, é 100 metros por segundo. Certo? Então, eu já consegui encontrar o resultado de uma dessas partículas, tá bom? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou substituir, por exemplo, nessa equação aqui do V1. Então, ora, V1 quem é? É 2 vezes V2. Então, V1 vai ser igual a 200 metros por segundo. Então, já encontrei a velocidade da segunda partícula. Aí agora eu vou pegar ainda o resultado de V2 e vou substituir nesta outra equação, que é a equação de V3, onde diz que V3 é raiz de 3 vezes V2, né? Então, esse resultado aqui para V3 é aproximadamente 173 metros por segundo. De modo que eu consegui encontrar as 3 velocidades após a explosão. Tá certo? Então, esses são o conjunto de velocidades que eu encontro. Notem que o seguinte, esse é um problema típico de problema de conservação de momento. Certo? É um problema em que o momento se conserva, mas como há uma explosão, há um ganho ou perda de energia, isso depende do seu problema, você precisa levar isso em consideração para que você encontre a resposta. Ou seja, para que você monte o seu conjunto de equações a serem resolvidas, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Muito obrigado.